Povo do Senhor, nós estamos aqui mais uma quarta-feira para estudar a palavra de Deus, a palavra do Senhor que alimenta o nosso coração, que enche a nossa vida de esperança, edifica a fé em Cristo Jesus. E como é bom, né? Estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, em comunhão com a igreja e com os irmãos. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, esse livro abençoado da palavra do Senhor. Já entramos no primeiro capítulo, depois de algumas semanas, numa caminhada de introdução, e agora nós estamos aqui no primeiro capítulo do Apocalipse. Vou pedir para que você já abra a sua Bíblia aí em Apocalipse. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do verso 9, nós já estudamos até o verso 3, depois, num segundo momento, já adentramos até o verso 8, 4 até o 8, e hoje, Deus permitindo, iremos do 9 até o 20. E aí eu peço que você preste muita atenção, e fica com a tua Bíblia aberta. Sabe por quê? Porque é muita informação que nós temos aqui nesse texto, e é uma coisa em cima da outra. É uma informação em cima da outra. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba se perdendo. Então, preste atenção e fique com a tua Bíblia aberta. Eu vou ler aqui, a partir do verso 9, você que está em casa, os irmãos que estão acompanhando em casa, leia aí juntamente comigo. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10, achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, verso 13, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como de chama de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloque a sua vida agora na presença do Senhor. Talvez você tenha tido um dia difícil, um dia estressante, mas coloque a tua vida agora na presença do Pai. Apresente a sua família diante de Jesus. Irmãos que padecem, que sofrem com enfermidades, como o irmão Silas, que está internado.
E a nosso irmão aqui, vamos clamar ao Senhor pela vida do seu servo, a irmã Cleusa também. Esse é o momento que nós estamos na presença de Jesus, pela fé estamos no Santo dos Santos. Estamos diante do trono do Cordeiro. Podemos rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, apresentar diante de Deus as nossas necessidades, pedir perdão, para que Ele limpe as nossas vidas, purifique o nosso ser, santifica-nos. Peça isso ao Senhor. Amado e querido Deus, obrigado, Senhor, estamos aqui na Tua casa, estamos entre amigos, irmãos, a igreja, o povo de Deus aqui. E Pai amado, como é bom, Deus, cantar louvores ao Senhor. Estamos aqui, Pai, num bom número de irmãos, e certamente o Senhor está aqui conosco. Então, Deus, fale ao nosso coração, nos instrua na Tua palavra, Jesus, mas também venha com o Teu socorro, com a Tua misericórdia sobre o Teu povo, sobre cada um dos Teus filhos, que mesmo depois de um dia árduo, estão aqui servindo ao Senhor, sedentos, famintos pela Tua palavra, Deus. Então, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, nossos irmãos que também estão em casa, que a Tua graça os alcance agora. Deus, lembramos dos enfermos, da Tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, com o Teu poder, restaura, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu poder. Lembramos, Deus, do irmão Silas. Deus querido, visita o Teu servo, fortaleça o Teu servo, Deus, que ele possa receber o melhor tratamento e vindo das Tuas mãos sobre a vida dele. Também, Deus, de sua esposa, a irmã Cleusa, dê a ela todo o suporte, Deus, necessário, que os Teus anjos estejam acampados ao redor dos Teus filhos, Pai. Fale conosco aqui na Tua palavra, necessitamos da Tua instrução, da Tua orientação. Fale conosco, Pai, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, fica a tua Bíblia aberta, meus irmãos. Nós temos aqui a visão de Jesus glorificado, a partir aqui do verso 9. Se você está com a tua Bíblia aberta, até o final do capítulo 3, nós encontramos aqui no Apocalipse a primeira visão do apóstolo, a primeira visão dele. Então, essa primeira parte, essa primeira visão, ela é compreendida a partir do verso 9 do primeiro capítulo até o final do capítulo 3, até o verso 22. E aí, quando a gente olha aqui, nós vemos que João, ele era um homem que ele tinha intimidade com os irmãos, lá da igreja da Ásia. Lá da igreja da Ásia. Irmãos, só estou tendo aqui um suporte rápido aqui. Está sujando toda a minha Bíblia aqui de sangue. O João, meus irmãos, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com os irmãos da Ásia Menor, as igrejas ali da Ásia. E isso é maravilhoso, porque mesmo ele estando ali preso na ilha de Patmos, mesmo ele estando distante, mas ele tinha um relacionamento ali com aqueles irmãos, e a gente percebe aqui no texto, que uma coisa que é incrível, mesmo ele estando isolado, mesmo ele estando diante de tribulação, diante de sofrimento, longe dos seus amados e queridos irmãos, ainda assim, estando preso ali naquela ilha. E essa é uma questão também que nós já falamos aqui, a gente não sabe se ele estava preso, se ele estava exilado, ou se ele estava ali pregando a palavra de Deus, porque o texto não traz um motivo realmente de ele estar ali na ilha de Patmos. Há um entendimento que ele estava preso, mas se nós determos no texto, o texto não está dizendo isso. Enfim, o fato é que ele está na ilha de Patmos, mas a cabeça desse homem estava no céu. Ele estava ali em estado de espírito. Ele era um homem que, mesmo enfrentando as dificuldades,
E pegue isso para a tua vida, pega isso para você. Mesmo enfrentando as tribulações, mesmo enfrentando as dificuldades aqui dessa terra, mas aquela situação de tribulação dele se tornou como um portal para o céu. Ele vislumbrava estar diante do Senhor, estar no céu por toda a eternidade. Eu creio que isso é algo que nós também podemos fazer. Nós acabamos de orar e nós oramos. Eu falei, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. O certo é que nós enfrentamos crises, certo é que nós enfrentamos provas, tribulações, dificuldades nessa vida, mas em Cristo nós também podemos enfrentar todas essas dificuldades e ter o nosso coração, ter os nossos olhos no Senhor Jesus, na expectativa de que estaremos com Ele por toda a eternidade, porque nós cremos num Deus que transforma todas as tragédias em triunfos. Deus é poderoso para isso. Você crê nisso ou não? Você crê? Deus transforma tragédias em triunfos. Não importam as circunstâncias. Não importa se o salário está curto ou se você está vivendo um tempo aí de sobra. Né? Não importa se você está num palácio ou numa favela. Não importa qual é a situação, qual seja a circunstância. O fato é o seguinte, que o Deus que nós servimos, Ele nos livra e Ele nos permite estarmos na presença dEle, podemos tocar o trono da graça, podemos tocar as suas vestes, podemos estar na presença dEle para todo sempre. Portanto, meus irmãos, aqui no caso de João, apesar de Roma, se é que de fato ele está preso, se é que de fato ele está exilado, mesmo Roma impedindo João de estar em comunhão pessoal com seus irmãos, mesmo Roma com a sua força impedindo ele de ter comunhão com os irmãos, mas Roma não podia impedir João de ter comunhão com os céus. As forças desse mundo não podem nos impedir de termos comunhão com o trono de Deus. E é isso, o mundo não pode nos proibir, por mais que venha cerceamento, por mais que venha perseguições, mas o mundo não pode nos proibir de termos relacionamento com Jesus. Amém, meus queridos? Então, olha aí, dá uma olhadinha na sua Bíblia, aí, verso 9, está dizendo lá, eu, João, olha só, ele diz, eu, João, irmão e companheiro, olha agora, atento aos detalhes, companheiro de vocês na tribulação. Mas ele também diz o seguinte, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus. João, ele era companheiro daqueles irmãos das 7 igrejas ali da província da Ásia. Ele era companheiro na tribulação, observe isso. Ele era companheiro no reino e era companheiro também no testemunho de Jesus Cristo. Queridos, isso é o resumo da vida cristã. Isso é o resumo da vida cristã. Né? O cristão, ele enfrenta as tribulações dessa vida, os problemas dessa vida. O cristão, o servo de Jesus, ele vive em comunhão, na perseverança em Jesus Cristo e participantes todos do reino do Senhor Jesus Cristo. Veja, quando a gente fala de tribulação, e o livro do Apocalipse vai falar de tribulação, vai falar da grande tribulação, mas observe, igreja, que o apóstolo de Jesus Cristo, o João, ele diz de forma categórica que eles já estão passando por tribulação. O texto diz isso muito claro aqui na declaração do apóstolo. Nós somos companheiros, meus irmãos, na tribulação. Eu lembro que aquilo que Jesus disse ali em Mateus capítulo 20, 23, ele fala assim, vocês terão que beber do meu cálice. Isso é ser igreja. E o cálice é amargo.
cálice amargo. É incrível a gente olhar para a situação de apostasia que a igreja, em geral, vive nos dias de hoje. Isso já é bíblico, onde a igreja busca as riquezas, os prazeres, a glória, o conforto dessa terra. Mas isso é totalmente contraditório àquilo que a Bíblia diz. O próprio Senhor falou: vocês beberão do meu cálice. Jesus falou: assim como me perseguiram, perseguirão a vocês. É muito estranho quando o cristão ele está acomodado, quando ele está confortado, quando ele está adaptado a esse mundo. Alguma coisa não está batendo. Alguma coisa não está certo, porque se nós pegarmos ao pé da letra as palavras de Jesus, assim como me perseguiram, perseguirão a vocês. Eu disse na quarta-feira passada acerca da tribulação, e a tribulação é uma marca do povo de Deus. Lembra que eu falei isso daí? Estava falando, né, sobre o pré-milenismo dispensacionalista, ou pré-milenismo pré-tribulacionista, que é aquela ideia de que a igreja não passa por tribulação. Gente, nós temos que entender o seguinte: a tribulação é o quinhão da igreja. A tribulação é o quinhão da igreja. A tribulação é a marca da igreja. A igreja que não está adaptada ao sistema, esse sistema diabólico, um mundo que jaz no maligno. Não tem como, a vida cristã é uma vida de lutas, não tem como escapar disso, é só acreditar naquilo que Jesus disse. Jesus falou, por exemplo, lá em João 16:33, para os seus filhos, para os seus discípulos, ele disse assim: olha, no mundo vocês terão aflições. Jesus falou. Aí você lê lá em Atos, olha que texto maravilhoso, em Atos capítulo 14, versículo 22, a gente vai amarrando, sabe, buscando ali nos textos bíblicos. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 14, 22, gente. Diz assim: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino. Da onde vem a ideia que a igreja não passa por tribulação? Você arranca da Bíblia, você extrai da Bíblia esse ensino de uma forma muito clara. Bate o olho aí, risque na tua Bíblia, perceba o que está dizendo o texto sagrado. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Atos 14, qual é o cenário? É a igreja primitiva. São os nossos irmãos, os primeiros lá. É assim que a igreja caminha. A igreja é formada pelas pessoas das quais o reino de Deus veio. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus são as pessoas que herdarão o reino de Deus. Essa é a igreja. Justamente pela igreja ser formada pelo povo que herda o reino, a igreja, portanto, ela é alvo do ódio satânico. A igreja é alvo da perseguição. A igreja é alvo da tribulação. Tribulação é o que a igreja enfrenta nesse mundo que jaz no maligno. E o que nós devemos aplicar no nosso coração? Aquilo que Jesus disse lá no Mateus capítulo 24. Capítulo 24 ele diz assim: aquele que perseverar até o fim. O que vai acontecer, gente? Perseverar até o fim. Ok? Então, muito bem, olha só. Verso 9, está com a tua Bíblia aberta aí? Dá uma olhada na tua Bíblia. Então, vamos lá. Irmãos, companheiros, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Aí, olha só. Ele vai dizer que ele está na ilha de Patmos. Ele está na ilha de Patmos. O que diz a tua Bíblia aí? Por que ele está na ilha de Patmos? Por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus. De novo. Está aí outro fundamento da vida cristã. Outro fundamento da vida cristã. O pastor Caio pregou aqui domingo. Né, de nós proclamarmos o evangelho. Então, ele estava lá na ilha de Patmos, primeiro, por causa da palavra de Deus. E ele estava lá na ilha de Patmos justamente por causa de que ele era uma testemunha de Jesus, um mártir, um proclamador, um anunciador do evangelho, fundamentos da vida cristã.
Ele está... Qual a ilha que ele está aí mesmo, gente? Ilha de Pátimos. Olha que informação extra-bíblica. Interessante. Eu gosto dessas coisas. E a gente não se baseia nisso, viu, Lu? Mas é interessante. O historiador Eusébio de Cesareia, século IV. Ou seja, ele está muito mais próximo do ocorrido do que a gente, que estamos no século XXI. O Eusébio de Cesareia está no século IV. O Eusébio, ele fala que depois da morte do imperador romano... Quem era o imperador quando João está escrevendo ali na ilha de Pátimos? Isso aqui é um estudo bíblico. Quem era mesmo o imperador lá do tempo que João está escrevendo o Apocalipse? Domiciano. Já coloquei aqui várias vezes. Domiciano. O Eusébio, mas olha que informação legal. O Eusébio, ele fala que depois que o Domiciano faleceu, o imperador que assume é um imperador chamado Nervo. E esse imperador não deu muito certo. Mas diz o Domiciano, informação extra-bíblica, esse Nervo, ou até aqui na minha anotação, o Nerva, esse imperador, o que ele fez? Ele liberou João e permitiu que o João regressasse a Éfeso, que é a primeira igreja para quem é enviada a carta. Olha só, essa é uma informação que a gente não tem na Bíblia, a gente não pode pegar isso ao pé da letra, mas só para efeito de conhecimento, nós que estamos estudando aqui o texto, isso aqui é uma coisa que é muito legal, é uma informação totalmente fora da Bíblia. E essa informação, segundo o Eusébio de Cesareia, ele acredita que quando João escreveu, olha que legal, quando João escreveu o livro do Apocalipse, essa é a informação de Eusébio de Cesareia. Ele diz o seguinte: João não estava mais na ilha de Pátimos. Eu não sei você, para mim essa é uma informação nova nas minhas investigações, nas minhas pesquisas. Ele fala, João não estava mais. Ele fala o seguinte: João recebeu a visão do Senhor e pelo modo que ele escreve aqui, do jeito que ele escreve, da forma que ele escreve, o Eusébio ele conclui que João ele vai escrever depois, a posteriori. Pelo jeito que ele escreve, porque olha como que ele escreve. E é isso aqui mesmo. Ele diz o seguinte: eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos. As nuances, os detalhes. Né? Eu estava na ilha de Pátimos. Então, ele acredita nessa informação de que João teria recebido as visões, mas ele teria escrito o texto sagrado num tempo depois, um tempo seguinte, até porque, segundo Eusébio, o João não tinha condições de escrever nada naquele momento que ele recebe a visão, porque quando ele recebe a visão, inclusive ele até cai como morto. Então, ele não teria condições, diante daquele estado dele ali. Então, segundo essa visão, ele teria escrito depois. Mas, gente, tudo isso são apenas deduções, conjecturas, para a gente pensar. Isso é só legal para a gente pensar. Vai subir aqui no púlpito e falar, porque João não estava na ilha. Você prega em cima da palavra, aquilo que está na palavra. Isso aqui é um estudo, estou trazendo aqui uma informação para a gente ter aqui a mais. É muito legal para a gente poder, né, se esmerar e pesquisar mais a palavra de Deus. Dá uma olhadinha no verso 10 aí da tua Bíblia. Então, ele está lá, ele se acha no Espírito, ou seja, ele está em quê? Nós estamos estudando verso a verso a Igreja de Jesus. Ele está em consagração, ele está orando, e é o dia do Senhor. Veja, é o domingo, é o dia. Ele traz essa informação para nós. É o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, nós estamos no primeiro século ali no livro do Apocalipse. A igreja começa a observar o dia do Senhor como sendo o domingo, na contramão, indo contrário àquela ideia ou aquele entendimento de que o dia sagrado é o sábado judaico. Então, a igreja de Jesus começa esse processo. Veja, João, aqui no Apocalipse, ele está, vamos pensar, ele está mais ou menos cerca de 60 anos
depois de Jesus, depois de Cristo, né? Não pense, os irmãos, que quando Jesus ressuscita, já logo depois, a igreja iniciante já começa a guardar o domingo, ou observar o domingo. Não é assim, é um processo. Até porque a igreja começa em Jerusalém, a igreja começa com os judeus. Então, é algo cultural muito forte, enraizado. O sábado é um dia de se guardar, mas é um processo que vai aumentando gradualmente e, principalmente, aqui uma informação legal, conforme a igreja vai se tornando mais gentílica do que judaica, o domingo é o dia que é observado para o culto, para a consagração, é justamente o domingo. Então, verso 10, João, ele está lá, ele se achou-se em espírito, ele está lá naquela solidão na ilha de Pátimos. Só uma informaçãozinha aqui, abrindo um parênteses, que eu já falei, eu acho que no nosso primeiro encontro, nós realmente não sabemos se João estava preso. Há um entendimento geral nas igrejas de que João está preso, de que João está exilado, e a gente também parte desse pressuposto. Só que se nós formos extrair do texto, você não tem essa informação de uma forma muito clara. Mas, enfim, vamos partir desse princípio de que João está lá, de que João está preso na ilha, ele está lá isolado. E aí está dizendo aqui o verso 10. Acompanhe comigo também na tua Bíblia, eu estou na NAA hoje, tá bom, irmãos? Ele ouve uma voz estrondosa, uma voz forte, como um som de trombeta. A visão, portanto, meus irmãos, ela começa não com visão, mas com uma audição. Ele está lá em espírito. O primeiro acontecimento não é ver, é ouvir. São detalhes que a gente tem que nos apegar aqui. Então, ele não vê. A primeira coisa que acontece, ele ouve essa voz sobrenatural, essa voz poderosa, essa voz forte, essa voz como som de trombeta. E o verso 11 nos traz uma informação muito clara, dizendo o seguinte: escreva. É para escrever. Na verdade, esse escreve, o que você está vendo, escreve não como um livro nosso de brochura, não é? Mas em rolo, então, de papiro, então papiro enrolado, que é assim, é para escrever, escreve. Mas a gente percebe aqui que essa ordem de escrever percorre todo o livro do Apocalipse. Eu tive cuidado, eu não sei se consegui levantar todos, mas a maioria está aí. Eu coloquei aí para os irmãos, olha só, quantas ordens que o apóstolo recebe para escrever. São várias ordens. Você vai desde o primeiro capítulo até quase o último capítulo. É para escrever. Escrever de forma, registrar de forma fiel, fidedigna. Né? Escreve. Registra tudo de forma perpétua. É para escrever. Era para escrever normas que o Senhor estava dando no primeiro momento para aquelas 7 igrejas. Mas em linhas gerais, esse plano de Deus que era para ser escrito é para todas as igrejas em todos os tempos. Era para aquele momento, aquelas 7 igrejas. Eu acho que eu coloquei as 7 igrejas, Lúcio. Joga para nós aí, está aí, mas também está aí na tua Bíblia, mas está aí as 7 igrejas, mas é muito importante a gente ter esse entendimento que na visão cristã, e ouça isso e coloque isso no seu coração, essas 7 igrejas representam, no primeiro momento, está destinada a carta para as 7 igrejas, mas na visão cristã, são para toda a igreja universal. A igreja universal, a igreja atemporal de Cristo, é para todas as igrejas. Uma coisa importante aí dessas igrejas é que essas igrejas, elas eram centro, olha que legal, da gestão romana.
eram cidades, melhor dizendo, eram cidades que eram cidades centro da administração romana. Portanto, o culto ao imperador, a César, ao Senhor, era muito praticado em todas essas cidades. Eram cidades que eram importantes para a dominação do Império Romano. Então, esses lugares eram lugar de concentração, o culto ao imperador. Vamos para o verso 12, irmãos? Tá dando para acompanhar, gente? Tá conseguindo acompanhar, gente? Tudo certinho? Alguém quer falar alguma coisa? Fale ou cale-se para sempre. Não vai falar mais nada? Então vamos lá. Verso 12. Verso 12, agora, gente. Ele procura, tá vendo aí? Ele procura saber quem é que está, porque ele não viu ainda. O João não viu, ele quer saber quem é que está falando com ele. Quem está falando comigo? Então ele se volta ali, ele volta para ver quem está falando com ele. E ao ver ali quem está falando com ele tem uma visão, e eu já vou adiantar o passo, ele tem uma visão da beleza da noiva. Quantas vezes você leu o Apocalipse capítulo 1, talvez passou desapercebido, mas esse verso 12, a visão do apóstolo que ele tem ali, é a visão da beleza da noiva, que é a igreja de Jesus. Que é justamente isso que é o significado do verso 12. Ele procura ver quem estava falando com ele. O que ele vê, gente? Fala para mim aí, o que ele vê? 7 candelabros de ouro. Talvez você já leu, você tem quantos anos de vida cristã? Uns 60 anos de vida cristã. E talvez você sempre leu lá, os 7 candelabros de ouro, e foi passando. Falou, o que é? Para pensar, o que é isso, 7 candelabros de ouro? Lembra que o texto do Apocalipse ele é todo codificado. O texto do Apocalipse ele é todo simbólico. Então tem simbolismos que nós já falamos nos nossos encontros de introdução, que os primeiros leitores sabiam perfeitamente. Nós temos uma dificuldade desse vácuo, né, que existe, esse vácuo, esse buraco cronológico que há de cultura, né, social, de religião. Então a gente tem uma dificuldade. Agora, os leitores de João, imagina, eles entenderam perfeitamente. Então quando está dizendo lá, ele olha, ele para ver, o que ele vê? Ele vê os 7 candelabros. Esses 7 candelabros têm um significado muito claro, que é a igreja de Jesus Cristo. O candelabro, põe para nós aí, eu peguei um candelabro bem bonitinho, com 7 hastes. O candelabro, e é assim mesmo, ele é o símbolo de Israel. Talvez você não soubesse disso, mas é o símbolo de Israel. Quando você vai para Israel, né? Você vai para Israel, gente, é incrível. Qualquer lugar que você vai lá, tem lá o candelabro, ou o menorot, né? No hebraico, menorot, que é a menorá, ou o candeeiro. Tem algumas versões que traz o candeeiro, é o candelabro de ouro. É o símbolo de Israel. Qualquer lojinha que você entra lá em Israel tem o candelabro para vender. Qualquer supermercado, qualquer posto de gás tem lá o candelabro. É uma marca de Israel. Entre outras, né? A bandeira também, a estrela de Davi e aquela coisa toda. Mas olha só, o candelabro é o símbolo de Israel. É o símbolo do povo de Deus. E o candelabro, na prática, se liga aqui, hein? O candelabro, na prática, serve para quê? Para iluminar, gente. Olha lá as velhinhas. O candelabro, ele tem essa função, de iluminar. Entendeu? Então é uma coisa incrível, porque está falando sobre a igreja, e Jesus, vamos amarrar lá o evangelho, disse que a igreja, vós sois a luz do mundo. O mundo vê Cristo através da luz, que é a igreja. Eu acho essas coisas maravilhosas, né? Porque isso é mesmo. É o candelabro. O candelabro é a igreja. O texto mesmo ele é autoexplicativo. Ele vai trazer isso para nós.
né? Não estou falando coisa da minha cabeça. A gente vai ver aqui, eu acho que no verso 20 mesmo vai falar, candelabro é a igreja. Então você já vai aí, dá uma olhada no capítulo, no verso 20, o próprio verso 20 está trazendo já essa explicação. Candelabro é a igreja. Então, olha só, olha duas informações principais para a gente gravar aqui, duas. Candelabro, o candeeiro, a menorá, representa Israel. Representa o povo de Deus. Zacarias fala isso. Zacarias fala isso. Primeira informação. Olha que coisa linda. No Apocalipse, esse candelabro que era Israel, não é Israel agora. É quem? É a igreja. Israel é o povo de Deus. No Apocalipse, a igreja é o povo de Deus. Sensacional. Maravilha, sensacional. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é justamente isso, que o candelabro tem a função de iluminar a igreja que ilumina, a igreja que Jesus é a luz do mundo, mas nós somos feitos também a luz, porque Jesus está em nós. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, lá em João capítulo 8, verso 12. E aqui no Apocalipse 1, 12, é a igreja que resplandece no mundo. Eu falei para você dar uma olhadinha no verso 20, dá uma verso 20 e você vai ver que o candelabro é a igreja. São 7 candelabros, porque a carta está sendo enviada para quantas igrejas, pessoal? 7 igrejas. Então são 7 candelabros, são 7 igrejas. Então, olha só, voltando, João, ele quer ver quem está falando com ele, o que ele enxerga são 7 candelabros. Só a título de comparação, lá em Êxodo, capítulo 25, havia lá um candelabro com 7 lâmpadas. Né? Então você vê que a coisa está já amarrada lá no Antigo Testamento. E eu falei de Zacarias. O Zacarias, o profeta, capítulo 4, fala de um candelabro com 7 braços que representa Israel. Zacarias capítulo 4, verso 2. Portanto, o candelabro é um sinal de Israel, é um sinal do povo de Deus. Glórias ao Senhor Jesus, porque agora o candelabro é a igreja. Isso é fascinante. Isso é fascinante. É maravilhoso. A gente lê isso aí, você fica extasiado. Como eu fico assim perplexo. Como a palavra de Deus, ela vai se encaixando. E Deus, ele tem um padrão, e ele não foge do padrão. João, o autor, sabe do padrão. João conhece os textos antigos, os textos do Antigo Testamento, e ele traz todo esse conhecimento para dentro do livro do Apocalipse, porque ele está registrando aquilo que ele vê, mas é ele quem escreve, ele é o redator, ele é o autor. Então, o verso 12, meus irmãos, verso 12 é a igreja. João vê o candelabro que representa a igreja. Vamos para o verso 13 agora? Do verso 13 eu vou abrir um pacote. Do verso 13, para a gente ajudar a gente a estudar o Apocalipse, tá bom? Estamos no capítulo 1. Do verso 13 ao verso 20, vai falar do noivo, vai falar de Cristo, do Filho do Homem, em toda a sua glória, em todo o seu triunfo, em toda a sua majestade, em todo o seu fulgor. João agora, no verso 13, porque ele olha os candelabros, e no meio dos candelabros, leia aí, ele vê um semelhante ao Filho, o Novo Testamento judaico traz um semelhante ao Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem, que justamente é um termo messiânico, que aponta para o Salvador eterno. Ele vê esse semelhante ao Filho do Homem, e aí ele começa agora a traçar algumas características. Veja, gente, uma coisa importante, o João, no verso 13 agora, ele vê no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem.
Ele vê Jesus totalmente distinto daquele Jesus que ele andou há 60 anos atrás. Aquele homem de dores, servo sofredor. Agora ele vê um Jesus cheio de triunfo, cheio de glória, é outro. E ele vê Jesus, esse filho do homem, e ele vai nos apresentar, do verso 13 até o 20, 10 características. E eu gostaria que você me acompanhasse nisso, que são 10. Quando você for falar de Jesus, está aqui um bom esboço para você extrair marcas de Jesus. O João nos dá isso de bandeja. 10 características acerca de Jesus a partir do verso 3. Eu vou tentar correr aqui para a gente aproveitar aqui e conseguir terminar o capítulo 1. Olha só, o verso 13, logo a primeira característica são as vestes. Aquilo que chama atenção são as vestes. As vestes aqui do Filho do Homem apontam para o sacerdócio e para o reino de Jesus. Quer dizer, Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é aquele que nos conduz a Deus. É ele que, inclusive, nos apresenta diante de Deus. É ele quem faz a mediação por nós diante de Deus. Jesus, ele é o nosso sacerdote. As vestes apontam justamente para isso. Se você fizer uma comparação com essas características das vestes, com o texto lá do Levítico, como é que tinha que ser o sacerdote, você vai encaixar, você vai falar, nossa, é isso aí, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então as vestes aqui apontam para o sacerdote, apontam para a realeza. Jesus é sacerdote, ele é rei e ele reina eternamente. Segunda característica, aquilo que desperta João, verso 14, dá uma olhada. É a cabeça e os cabelos. Na cabeça desse filho do homem, tem lá cabelos brancos como a alva lã, como a neve. Gente, na linguagem metafórica, a cabeça que os cabelos revela a divindade. Eu gostaria que você olhasse para mim aqui, prestasse atenção numa coisa muito importante. Há uma discussão milenar a respeito da divindade de Cristo Jesus. Será que Jesus é Deus? Né? Até hoje tem aí gente, será que Jesus é Deus? Não, ele é só filho de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Além de todos os textos que você tem no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas apostólicas, apontamentos que nós encontramos, menores, mas encontramos no Antigo Testamento, no texto velho. Mas aqui no Apocalipse fica muito claro a divindade de Jesus, porque este que está no meio dos 7 candelabros é Cristo, é de Cristo que nós estamos falando, é do Filho do Homem que nós estamos falando. Só que essas marcas, essa característica que está na cabeça, que está no cabelo, apontam para a divindade de Cristo Jesus. Quer ver só? Abra a tua Bíblia, eu acho que nós temos aí Daniel 7:9. Olha a beleza do texto sagrado. Faça uma comparação com Daniel. Daniel diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono, chamas de fogo, rodas de fogo, era um fogo ardente. E esse aqui, com os cabelos de sua cabeça, que eram como a lã pura, que Daniel está falando, ele está se referindo ao Deus Altíssimo. É a mesma imagem do Filho do Homem lá do Apocalipse, capítulo 1, verso 14. Tá entendendo sim ou não, gente? Entenderam ou não? A mesma figura que Daniel vê, e ali em Daniel, lá no Antigo Testamento, ele vê o Deus de toda graça, o Deus eterno, o Deus Altíssimo. Esse Deus é a mesma figura, é a mesma imagem
que o João vê aqui no Apocalipse. Daniel viu o próprio Deus assentado em seu trono, cercado de multidões de anjos que o serviam. E Daniel fala acerca desse Deus. Daniel também ele vai falar do Filho do Homem. Há toda uma cumplicidade de informação, certo? Daniel também fala, nós inclusive citamos essa passagem, que é Daniel 7,13, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Essa expressão, o filho do homem, é uma expressão messiânica, conforme nós falamos. Quando você vê a expressão filho do homem, Ezequiel fala, se não me falha a memória, que 98 vezes o filho do homem. Sabia disso? Se você sair contando o filho do homem no livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar 98 vezes sendo falado do filho do homem. Esse filho do homem, na boca dos profetas do Antigo Testamento, é uma expressão para se tratar do Messias, o Salvador que virá. E Daniel, ele já fala desse Messias, ele já fala do Filho do Homem. Enfim, essa passagem aqui do verso 14, a cabeça, os cabelos, brancos como a alva lã, como neve, aponta para a divindade de Jesus. A imagem de Jesus é como a imagem de Deus. Aleluia. Melhor dizendo, Jesus é Deus. Nós cantamos aqui sempre, Jesus é Deus. O nosso Salvador, o nosso Senhor, é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus único, Deus triuno, Deus único. Jesus é Deus, e isso fica muito claro aqui para nós, nesse texto aqui do Apocalipse, no verso 14. Terceira característica que João vê, qual é, gente? Me ajudem, vamos lá. Depois da cabeça, o que mais que ele vê? Os olhos, como chama de fogo. No meio da igreja estava aquele que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo perscruta, que nada foge de seu controle. É ele. Faça uma comparação com a igreja de Tiatira. Está com a tua Bíblia aberta? Dá uma olhada no verso 2, no capítulo 2, verso 18. Olha aí o capítulo 2, 18. Olha aí o 2, 18. Cristo é o que tem os olhos como chama de fogo. Ele é aquele que tudo vê, o juiz que diante dele tudo se mostra, tudo se desnuda, nada fica escondido. Tudo vê. Irmãos, são adjetivos, são atributos, marcas que revelam o padrão, o caráter do nosso Senhor, do Filho do Homem, e a Ele toda a honra e toda a glória. Ele está no meio dos candelabros. Ou seja, Ele está no meio das igrejas. Ele está no meio da igreja do Estoril. Ele está aqui. A igreja é dele. Ele conhece os corações. Ele sabe de todos nós. Quarta característica, quarta marca, melhor dizendo, os seus pés. Olha aí o verso 15. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Compare na tua Bíblia com o Cristo em Apocalipse 2,18, na igreja de Tiatira. Dá uma olhadinha novamente ali em Tiatira, em 2,18. Cristo é o que tem os pés semelhantes ao bronze polido, bronze reluzente. Isso traz a ideia, sabe do que, irmãos? O pé de bronze, de estabilidade, de força, de poder, conforme diz a palavra do Senhor, ali em 1 Coríntios capítulo 15, convém que ele reina e que ponha todos os seus adversários debaixo dos seus pés. Ele tem os seus pés são de bronze. Quinta marca, verso 15, ainda, parte final, a voz dele era como o som de muitas águas. Esse é o poder irresistível da palavra do Senhor.
poder irresistível do seu julgamento, do seu juízo, diante da poderosa voz do Senhor, todas as palavras emudecem. Os homens se calam, os argumentos humanos acabam diante do poder da palavra do Senhor. A voz de Cristo é quem detém a última palavra e é a única razão de todas as coisas. Estão compreendendo, sim ou não, irmãos? Então, olha só, deixa eu lembrar aqui os irmãos, passar aqui novamente. Nós estamos no capítulo 1, e aqui nós chegamos a uma etapa do capítulo em que nós estamos observando o início da visão do apóstolo João, a visão do Apocalipse. E ele passa a partir ali do verso 13 a ver esse ser poderoso que está no meio das 7 igrejas. Então, como nós estamos estudando verso a verso, nós estamos vendo aqui que ele está apontando marcas desse Filho do Homem que é Cristo Jesus. A 6ª marca nós encontramos no verso 16, que é a mão, na mão dele, na sua mão direita, a mão da ação, ele estava ali governando, na sua mão ele tinha 7 estrelas. Olha só, essas 7 estrelas, se você observar no verso 20, faz aí um exercício aí, dá uma olhada, o verso 20 também fala para nós o que são as estrelas. O que são as estrelas? Vamos ver, me ajudem aí. São quem? Os anjos. São os anjos. Então, ali na sua mão direita, ele tinha 7 anjos. Aí nós temos um problema, acompanhem comigo. A maioria dos intérpretes vai dizer ou vai defender que esses anjos são anjos mesmos. São anjos mesmo. Né? Do grego angelos, são anjos. Qual a dificuldade? A dificuldade é o seguinte, é você amarrar isso com outras partes da Bíblia, porque se o Filho do Homem tem em sua mão direita as 7 estrelas, são os 7 anjos das 7 igrejas, então será que cada igreja tem o seu anjo da guarda? Percebe? Entendeu? Porque é um anjo para cada igreja. Então, cada igreja tem o seu anjo. Mas, enfim, alguns teólogos falam, não tem dificuldade alguma. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Está tudo certo. O Senhor manda um anjo para cada igreja. Ok. Mas é uma dificuldade. Outros irmãos, outros estudiosos, outros críticos literários vão dizer o seguinte, não, esses anjos são quem? Os pastores, os bispos dessas igrejas. Ok. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que você não vai encontrar na literatura bíblica essa referência de que anjos são pastores. Então, tudo é muito difícil. Por outro lado, quando nós chegarmos no capítulo 2, as cartas serão destinadas ao anjo da igreja e dá a entender que é ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Mas, enfim, não importa se são anjos ou se são pastores mesmo, o fato aqui é que o Senhor é quem detém na sua mão direita esses que são os anjos, são os pastores, são os líderes. Vamos caminhar. 7 marca desse que está no meio das 7 igrejas, a sua boca. Olha o verso 16. Porque o João, tenta imaginar, irmãos, ele olha para aquele ser esplêndido e ele repara que na boca desse ser maravilhoso saía uma afiada espada de 2 gumes. O que é essa espada de 2 gumes? É a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, não confunda quando você lê aqui novamente esse texto, não é as boas novas do Evangelho. Não é.
aqui já no Apocalipse, essa palavra que sai da boca do Senhor como uma espada de dois gumes que corta dos dois lados, é uma palavra de juízo. Aliás, essa é a única arma do nosso Cristo. É a palavra, com a força da palavra, ele criou todas as coisas. Pelo poder da palavra, todas as coisas foram feitas. O Rei dos Reis, o nosso sumo sacerdote, ele usa esse instrumento, usa essa arma, que é a espada de dois gumes, ou seja, é o poder da palavra que sai da sua boca. Caminhando aqui para o final das marcas, o verso 8 aponta para o seu rosto brilhava como o sol, em toda a sua força. Gente, que visão impressionante. Tenta imaginar isso. Que visão deslumbrante, chocante, fascinante. Ele olha para esse filho do homem e o rosto dele não deu para ver direito. É assustador até, porque eu falei agora há pouco, ele andou com Cristo há 60 anos atrás. E era o Cristo que era perseguido, era o Cristo que foi preso, esbofeteado, cuspido, zombado, agredido, crucificado. João conhecia, João andou com ele há 60 anos atrás. Agora ele olha, esse que está no meio das 7 igrejas, esse ser resplandecente, cheio de glória, a luz do seu sol, do sol do nosso Cristo, ele que criou todas as coisas, a luz brilhava em seu rosto na potência máxima, na força máxima. E o apóstolo, ele repara isso, cheio da glória do Senhor. Ainda temos 2 marcas finais aqui, desse que está no meio da igreja. Olha aí, meus irmãos, o verso 17. O verso 17, o finalzinho do verso 17, aponta para a duração desse filho do homem, a perenidade dele. Porque é justamente isso que está acontecendo. João, quando ele vê tamanha glória, o que você faz diante de um negócio desse? O João caiu como morto. Ele caiu, ele não teve reação nenhuma, não tinha força nenhuma, ele cai como morto. Porém, o filho do homem, o noivo, com toda a sua graça, ele põe a mão direita sobre João e ele diz uma das frases que são mais ditas na Bíblia inteira, que é: não temas. Não temas. E aí mostra a perenidade do nosso Senhor. Ele diz: eu sou o primeiro e sou o último. Nós estudamos a semana passada, no verso 8, ele já tinha dito: eu sou o alfa e o ômega. Primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, o A e o Z, o Aleph e o Tav no hebraico, o primeiro e o último. Ou seja, ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador, o consumador de todas as coisas. É ele quem cria, é ele quem controla, é ele quem julga, é ele quem mantém todas as coisas. Ele está acima da morte. Aliás, a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte, todo o poder pertence a ele. Então João, ele olha para esse ser maravilhoso, igreja, e ele tem ele vislumbra, ele enxerga isso. Ele é esse que dura para sempre. Para sempre. Ele não tem começo, não tem fim, é para sempre. E por último, no verso 18, a 10ª marca, verso 18 diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. É a sua vitória triunfal. É algo que o João, ele percebe de uma forma muito clara. O apóstolo estava diante do Cristo da cruz,
aquele que havia vencido a morte. Ele olha ali para o seu Senhor, ele vê que Jesus não está apenas vivo, mas está vivo para sempre. Ele não apenas ressuscitou, mas ele venceu a morte, e ele tem as chaves da morte e do inferno. A sua vitória é triunfal. A sua vitória é plena, a sua vitória é completa. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Morte e inferno é um estado. É o estado do ser. A morte, especificamente, quando a gente fala da morte, a morte é a situação da pessoa. Agora, quando a gente aponta diretamente para o inferno, muito mais do que o estado do ser, o inferno, o Hades, ou no hebraico, que é o Sheol, é um lugar. Trata-se de um lugar para onde Satanás e seus anjos são destinados, e todos aqueles que não reconhecem a Cristo Jesus. O verso 14 do capítulo 20 é uma coisa impressionante, meus irmãos. Lá afirma que a morte, ouça isso, a morte, e também o Hades, que é o inferno, que é o Sheol no hebraico, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo no juízo final. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o destino final, portanto, de Satanás, seus asseclas, e todos aqueles que não reconhecem a Cristo, guarde isso na memória, o destino final não é o inferno. A gente até fala do inferno de uma forma simbólica, metafórica, e estamos acostumados, o inferno, mas ao pé da letra no texto bíblico não é o inferno, mas é o lago de fogo, que é a segunda morte definitivamente. Que coisa terrível. Nós vamos chegar lá em Apocalipse capítulo 20, verso 14. Inclusive, o próprio inferno será lançado nesse lago de fogo eterno. Outra coisa que salta aos nossos olhos aqui no verso 18 é que diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Chaves, meus irmãos, apontam para a autoridade. No modo de pensar, coloque isso também na sua memória, no modo de pensar dos hebreus, dos judeus, a chave era um símbolo, está aí, de autoridade. Você pode ir lá e ver em Mateus 16, 19, confere lá. Quem tem chave tem autoridade. Grave isso no teu coração. Lá em Mateus 28, 18, Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é quem tem a chave do céu. Jesus também, ele tem a chave da morte e do inferno. Que revelação impactante. Ou seja, ele é a maior autoridade de tudo que há. Tanto do céu, da vida, da morte e do inferno. A chave está em suas mãos. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso a ele toda a honra e toda a glória. Aqueles que estão seguros em Cristo, aqueles que entregaram o seu coração a Cristo. A morte, meus irmãos, não pode meter medo, infligir terror. Não precisamos temer a morte, porque é Cristo, o nosso Senhor, aquele que detém a chave da morte, ele vai lá e abre o túmulo dos seus salvos, dos seus santos, dos seus servos. Ele abre o túmulo e fala: venha para a minha presença. Benditos do meu Pai, venha para a vida eterna. Para aquele que crê em Jesus, para aquele que entregou o coração a Jesus. Ouça, não existe milagre maior, Isabel. Não existe milagre maior. Aquele que entregou a sua alma, o seu coração a Jesus. Não existe bênção maior. A morte não pôde deter. Ele não poderá nos deter, porque ele tem a chave da morte. Você pode dizer amém? Em resumo, meus irmãos, perceba aqui nesse parágrafo. João, ele ouviu, ele viu,
E João fez. Mas aí eu pergunto, o que ele fez? Olha aí o verso 17. Diante daquela glória deslumbrante, o que ele fez foi cair. Ele caiu. Ele caiu como morto. A gente olha para esse texto e nós lembramos de Isaías, lembramos de Daniel, lembramos de Paulo, lembramos de Pedro. Ninguém pode ficar intacto diante da glória do Senhor. Ninguém consegue ficar em pé e não cair prostrado diante da experiência de estar na presença do nosso Senhor. Mas uma coisa é certa, João ele foi gloriosamente restaurado daquela condição após cair como morto, porque uma coisa que é muito linda aqui para a gente ir encerrando é que a mão poderosa de Jesus sustentou ele. Sabe o que eu fico pensando? As mesmas mãos que sustentam o firmamento são as mesmas mãos que sustentam a sua vida. As mesmas mãos que criaram os céus, as estrelas, são as mesmas mãos que de uma forma sensível têm poder para enxugar as lágrimas do seu rosto, de sustentar o seu viver. Esse é o nosso Deus poderoso, inigualavelmente poderoso. Mas mesmo diante do seu poder, Ele está ao nosso lado nos sustentando. Por isso que Jesus chega para João, ele fala, não temas. Para quem gosta de números, essa expressão não temas, não tenha medo, é encontrada na Bíblia cerca de 400 vezes. Você acredita nisso? É maravilhoso. O tempo todo a palavra do Senhor, tanto lá no Antigo quanto no Novo Testamento, está falando, olha, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, nós não precisamos temer. Não tenha medo, não tenha medo. Por mais que venham tribulações, por mais que você tenha recebido uma notícia ruim essa semana passada, você esteja temeroso com alguma situação, o Senhor lhe diz, não temas, não temas, eu sou contigo. Podemos crer, Ele é conosco, aleluia. Glória a Deus por isso. Terminando, irmãos, verso 19, a ordem é para, veja na tua Bíblia, escreve tudo que você viu, as coisas que hão de acontecer depois dessa, é para escrever. E no verso 20, a primeira visão que nós entramos aqui no capítulo 1, traz a explicação do mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros. Já falamos, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas, já comentei essa questão aí dos anjos, se são pastores, se não são pastores, e ângelos no grego, e enfim, é isso. Então, nós terminamos aqui o capítulo 1, e graças a Deus a gente conseguiu terminar o capítulo 1 dentro do nosso horário. Tentamos correr por ler algumas coisas, aí eu convido você a, nessa semana, continuar estudando. Estude o capítulo 1, já aí dentro do capítulo 2, e vamos caminhar juntos para que o Senhor fale ao nosso coração e a nossa fé seja edificada. Eu quero terminar colocando só um quadro que o irmão Eduardo mandou para mim, eu achei interessante, que está falando, mudando de assunto, sobre aquelas correntes escatológicas, o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, bem legal aí, está vendo? Está dando para enxergar, irmão? Sim ou não? Dá uma olhada lá, você está vendo? Olha, o primeiro ponto lá em cima é o pré-milenismo pós-tribulação, ou seja, esse aqui é o pré-milenismo histórico, certo também? Então, tem a tribulação, a igreja passa a tribulação. Antes do milênio, a setinha lá, vem a segunda vinda de Jesus, e aí vem o juízo final, no final do milênio literal, tá bom? Segundo, pré-milenismo dispensacionalista, que está lá. A segunda vinda, tá vendo a setinha? Tá vendo ou não tá vendo, gente? É antes da tribulação, olha lá. Segunda vinda, arrebatamento. Daí tem a tribulação, aí tem a segunda vinda, aí entra o milênio e aquela coisa toda. Pós-milenismo, a segunda vinda do Senhor é depois, então, do milênio. É diferente dos 2 primeiros, que os 2 primeiros, a segunda vinda é antes do milênio. Pós-milenismo é depois
depois do milênio, mas perceba que no pós-milenismo, o milênio tem um período também aí. Agora, o amilenismo começa na cruz, com o reino sendo inaugurado, o reino messiânico. O milênio é simbólico, não é literal, né? E ele termina com a segunda vinda de Cristo. A tribulação é dentro desse período aí. Então, está aí para você também ter mais esse quadro. Gente, eu quero terminar dizendo o seguinte: os sinais da vinda de Jesus estão aí. Nos noticiários, cumprindo. E eu gostaria, para a gente terminar, para a gente orar, cumprindo todo o anúncio da palavra de Deus. Você olha, são as enchentes, terremotos, que tudo isso também vem com os desmandos humanos, toda a corrupção da terra, não é? Tsunamis, vendavais, ondas de calor exagerado, ondas de frio em outros lugares de forma exagerada. Tudo isso mostra a natureza, revela o poder de Deus que o homem não pode conter. Tudo isso vai apontando para aquilo que a palavra de Deus já nos mostra. A gente olha para as questões políticas, são guerras, anúncios de guerras, nação contra nação, terrorismos. Tudo isso também remete à escatologia, ao anúncio da palavra de Deus que nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 24, nos evangelhos, nas cartas apostólicas e também ali no Apocalipse que nós estamos estudando. Tudo isso aponta para os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas uma placa de sinalização de que o reino de Jesus está próximo é aquilo que eu comentei agora há pouco, meus irmãos, que é a apostasia. A Bíblia fala isso de uma forma muito clara: o engano, os falsos mestres, esfriamento do amor, esfriamento do amor por Cristo, pela palavra, pela comunhão, esfriamento pelo culto, outras coisas que nos atraem mais do que a presença do Senhor, mais do que estar diante de Deus. Esfriamento do amor na família, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. E tudo isso a gente percebe, a Bíblia fala, e tudo isso a gente percebe que está acontecendo no nosso tempo. Os servos de Deus sendo perseguidos, a Bíblia sendo proibida em museus, bibliotecas, nas escolas, nas casas de lei. A Bíblia sendo aonde? Nos presídios, sendo que a palavra de Deus é luz nos presídios que transformam aquelas vidas. Então, tudo isso aponta para aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia mesma, ela já vai revelando que essas coisas iriam acontecer. A nossa sociedade cada vez mais do avesso, a negação do gênero masculino, do gênero feminino. O mundo está se dissolvendo, meus irmãos. Está desaguando. Só falta a manifestação clara do anticristo. É isso que a Bíblia nos mostra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus voltará e todo olho verá. O que fica para nós aqui nessa quarta-feira? Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, conforme nós comentamos aqui, será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Nós que estamos aqui, quem está em casa. Seguir a Cristo não é brincadeira. Então, o tempo se chama hoje. Hoje é o dia que você tem, meu senhor, minha senhora, homem e mulher, para pensar na sua alma, que a Bíblia fala que é eterna. Você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Prepare-se. Estamos chegando no final. Prepare-se.